Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha em todos os bairros de Mossoró e também nas cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. Você nos acompanhando em Apodi, Governador de Serra Rosada, Felipe Guerra, Caraúbas, Upanema, Açu. A gente agradece demais a audiência de você que nos assiste e você pode participar. Hoje nós vamos falar sobre produção de petróleo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Está acontecendo, inclusive, um evento online, o Circuito Brasil Óleo e Gás. Sobre este assunto, a gente entrevista o Anabal, representante da associação que representa os produtores independentes de petróleo e gás no Brasil, né? E a gente fala sobre essas questões relacionadas a esse assunto tão importante aqui, principalmente para Mossoró. Você participa mandando a sua pergunta no nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, tem também o Instagram, @CenárioPolíticoTCM e o WhatsApp 988028979. Todas as redes sociais disponíveis para você interagir conosco aí na tela. Vamos aqui com informações da pandemia do novo coronavírus, dados atualizados da CESAP, Secretaria de Estado de Saúde Pública. Você confere aí esses dados epidemiológicos de hoje, dia 22 de julho. Casos confirmados, 45.184. Mortes, 1.636. Casos suspeitos, 57.202. Mortes em investigação, 200. Aí o balanço geral de todo o estado, 45.184 casos positivos. Do lado direito da tela, você acompanha aí como é que está a ocupação dos leitos de UTI. Na região oeste, que atende aqui Mossoró, 80% desses leitos estão ocupados. Pau dos Ferros, lá todos os leitos estão ocupados, 100%. Região metropolitana de Natal, 89% dos leitos de UTI estão ocupados. No Seridó, 70% e no Mato Grande, 75%. Então, chama a atenção ali na região do Alto Oeste Potiguar, Pau dos Ferros, com a ocupação de leitos em 100%. Vale lembrar que lá, pelo menos até onde eu me lembro, eram 4 leitos de UTI. Então, 4 pessoas estão ocupando essas vagas. Você confere agora por municípios aqui do estado. Natal tem hoje casos confirmados 17.359. Mossoró, 4.442. Apodi, 1.044. Açu, 729. Caraúbas, 230. Felipe Guerra, 89. Governador, 93. E Upanema, 35. Esses os casos confirmados. No canto esquerdo aí dessa tabela você vê os casos suspeitos. Estes são dados atualizados pela CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, mas isso não quer dizer que num determinado município ou no outro existam mais casos positivos, porque os municípios acabam atualizando de forma bem mais rápida, bem mais célere. Óbitos nestas cidades: Natal, 688 óbitos, Mossoró, 168, Apodi, 18, Açu, 37. Lá em Açu, realmente, lá está uma situação muito complicada, muito difícil, inclusive muitos destes que hoje ocupam os leitos críticos e de UTIs aqui de Mossoró são pacientes de Açu. Caraúbas, 3 óbitos por Covid-19, Felipe Guerra, 1, Governador, 1, Upanema, 4 óbitos por Covid-19. Esse é o panorama que a gente traz todas as noites. A Secretaria enviou o boletim aí por volta das 4, 5 horas da tarde. A gente atualizou para você aí e a gente sempre traz as informações relacionadas à pandemia do novo coronavírus, ok? Vamos com a nossa entrevista e a gente, ao longo aqui, daqui a pouco então a gente vai começar a nossa entrevista. Vamos fazer aqui trazer mais uma informação que chegou agora há pouco, né? O governo do estado liberou atividades direcionadas aí de forma presencial para instituições religiosas. Pois é, a governadora do estado, junto com alguns deputados estaduais, a
governador anunciou a retomada das atividades presenciais religiosas a partir do dia 29 de julho, a partir da próxima semana. Até esta data, o governo vai publicar uma portaria no Diário Oficial do Rio Grande do Norte, tratando da regulamentação da realização de cultos presenciais em locais abertos, sem uso de ar-condicionado para um público de até 100 pessoas, ampliando a portaria que regulamentou em 23 de maio o funcionamento de igrejas, templos, espaços religiosos, estabelecimentos similares conforme recomendações sanitárias, aí tratada num decreto estadual. Já era permitido, dentre outras medidas, o acesso aos templos para orações individuais, com distanciamento mínimo entre os frequentadores para evitar as aglomerações. Ao mesmo tempo em que agradeceu a permanência e a compreensão pela espera do anúncio, Fátima reiterou a necessidade de atenção constante à avaliação técnica da pandemia feita pelo Comitê Científico Estadual, bem como da adoção dos protocolos sanitários essenciais para uma retomada segura da atividade por toda a população. Então, não é porque o governo está anunciando que algumas instituições religiosas poderão celebrar seus cultos com presença da população, que você vai deixar de seguir as recomendações das autoridades de saúde. Então, sempre que você for sair de casa, para qualquer que seja a finalidade, usa o álcool em gel, usa a máscara, mantenha o distanciamento. Então, tudo isso faz realmente a diferença para essa questão. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente tenta aqui conexão com o nosso entrevistado desta quarta-feira, o Anabal Santos, que representa a ABPIP, que é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás. Não sai daí.